Olá a todos. Essa é uma apresentação que a gente está fazendo aqui sobre os bastidores da escrita de um livro-texto sobre engenharia de software moderna. No caso, é esse livro que eu praticamente terminei de escrever, chamado Engenharia de Software Moderna. É um livro-texto sobre engenharia de software. A ideia, então, nessa apresentação, é comentar e apresentar algumas informações internas, alguns dos bastidores, algumas das perguntas que motivaram a escrita desse livro-texto. Vou comentar um pouco sobre o passado, sobre o presente e o futuro do projeto que nos levou a tentar escrever esse livro-texto sobre engenharia de software moderna. Apesar do título da apresentação ser Bastidores, eu estou estruturando essa apresentação em um conjunto de perguntas e respostas. Então eu vou mostrar 20 perguntas e vou responder essas perguntas. São perguntas que eu me fiz durante a escrita do livro e perguntas que outros também me fizeram durante esse mesmo período. Então, passado. Por que escrever um livro-texto sobre engenharia de software? Eu acho que diversas pessoas já me ouviram comentar sobre isso. Esse é uma espécie assim de um pitch, de um elevator pitch desse projeto, mas essa motivação, a motivação para a escrita do livro, ela começou em 2019, quando eu tive que dar uma disciplina de graduação em engenharia de software. E eu dei uma olhada nos principais livros-textos da área e achei os livros assim bastante desatualizados em relação à engenharia de software de hoje em dia. Eles eram os mesmos livros que eu estudei na minha graduação, me formei em 92, então em 2019 os livros eram basicamente uma atualização, eles foram atualizados, mas digamos assim, a estrutura básica deles mudou muito pouco de quando eu fiz essa disciplina na minha graduação. Evidentemente, em vez de você tentar começar um projeto de uma escrita de um livro, você poderia procurar por alternativas. Será que existe alguma alternativa? Será que existiam alternativas fora desses livros-texto? Na verdade, eu até fiz isso. É importante dizer aqui que existem várias alternativas, existem excelentes livros-textos sobre engenharia de software, sobre processos, sobre Scrum, XP, Kanban, histórias de usuários, Lean Startup, UML, projeto, filosofia de projeto, arquitetura, design patterns, testes de unidade, TDD, refactoring, continuous delivery, Git. Ou seja, não existe uma alternativa, mas existem 5, 9, 13, 16 alternativas, se eu não contei errado aqui. Então, na verdade, quando eu dei essa disciplina pela primeira vez, eu não tive um livro-texto, uma bibliografia básica principal. Eu usei mais de uma dezena de livros. Qual que é o resultado disso? O resultado é que os alunos não vão ler tantos livros. Eles nem conseguem ter acesso a esses livros. Eles não estudaram pelos livros. Eles estudaram pelos slides que eu usava nas aulas e pronto, e foi apenas isso. Né? Então aí surgiu a ideia de escrever um livro. Interessante que nessa mesma época eu recebi alguns comentários, inclusive de professores, comentando que isso não era um bom projeto, porque os livros estão morrendo, que quando a gente quer aprender alguma coisa nova hoje em dia, a gente vai para o YouTube e está tudo lá no YouTube, você não precisa mais de ler livro. Os alunos hoje em dia, eles estudam assistindo livros no YouTube.
Eu quero dizer que eu discordo muito disso. Eu acho que isso não é uma coisa que válida, né? Tem esse tweet aqui do Somerville que eu concordo bastante com ele, que quem acha que livros-texto vão ser substituídos por vídeos do YouTube, nunca tentaram aprender uma coisa em profundidade. Ter uma experiência de aprendizado por meio de uma leitura concentrada, indo e voltando de um livro. YouTube é muito bom para você ter um primeiro entendimento, uma primeira visão de um assunto, excelente. Existem excelentes palestras no YouTube para te dar uma primeira visão de um tema, ou para quando você quer consertar alguma coisa na sua casa que está quebrada, como ele diz aqui. Mas para você ter um aprendizado profundo de um corpo de conhecimento, eu acho que a melhor forma de fazer isso é você realmente estudar por um livro. Então, acho que um livro, a experiência de estudo por meio de um livro, o professor adotar um livro e os alunos estudarem por esse livro, é uma experiência que ela é insubstituível. Tem uma outra pergunta, ela é um pouco mais provocativa, assim, mas o que é engenharia de software moderna? Existe engenharia de software que não é moderna? É claro que o título de todo o livro é você pode ser um pouco provocativo no título, né? E esse título nasceu, assim, no primeiro momento, o título do livro que eu queria escrever era Engenharia de Software Moderna, porque ele marca muito a posição de que é uma engenharia diferente daquelas que é tratada na maioria dos livros-texto. Eu não sei exatamente quando, algumas pessoas me perguntam quando que começou a engenharia de software moderna, se não é moderno, o que é, se é antigo, ou se é pré-histórico, mas não é esse o objetivo. O objetivo é marcar no título, passar rapidamente no título a ideia de que a gente está tratando de coisas atuais que são realmente aplicadas na prática. Desenvolvimento de software hoje em dia é muito importante, é fundamental, e ele é feito usando esses princípios e essas práticas que a gente está discutindo no livro. Como que os capítulos do livro foram escolhidos? O livro ele tem 10 capítulos, tem uma introdução, um capítulo de processos, capítulo de requisitos, de modelos, projeto e arquitetura, testes, refactoring e DevOps. Então, uma estrutura, nesse ponto a estrutura é bastante tradicional, né? Eu acho que essa é a maneira mais natural de ensinar engenharia de software. Você começa com uma visão um pouco de ciclo de vida de sistema, você começa com processo e depois você vai para implantação, DevOps e práticas semelhantes. Qual o tamanho do livro? Desde o início, a intenção não era fazer um livro extenso, uma enciclopédia que cobrisse todos os assuntos de engenharia de software. O livro hoje tem 395 páginas, isso muda um pouco com a formatação, mas são 112 mil palavras, tem 25 sessões muito interessantes, que eu chamo de mundo real, que estudam e ilustram os assuntos tratados no livro, ilustram com estudos de casos de empresas ou com estudos científicos sobre aquele tema, coisas mais realmente recentes. Num livro-texto, a parte de exercício é muito importante, é fundamental, então todo capítulo tem um conjunto de exercício. E não é um livro de engenharia de software só conceitual. Existe muito exemplo de código, centenas de exemplos de código no livro. Isso é uma característica, principalmente dos capítulos de refactoring, testes, projeto e etc. Dá muito trabalho escrever um livro? Dá muito trabalho. Eu já sabia que daria trabalho, as pessoas comentaram isso comigo,
mas deu até um pouco mais de trabalho do que eu imaginava inicialmente. Quanto tempo levou para escrever esse livro? Mais ou menos um ano. Um capítulo, talvez um pouco menos de um ano. Um capítulo por mês. Foi o tempo que eu aloquei para a escrita do livro. Como que ele foi escrito? A pergunta aqui, na verdade, é que eu escrevi esse livro no que eu chamei assim de sprints. Cada capítulo foi um sprint e cada capítulo, assim que ele ficou pronto, ele foi rapidamente publicado no site do livro para realmente a gente receber feedback, validar se a estratégia estava sendo boa. Isso foi muito interessante porque eu tenho casos de pessoas que começaram a usar o livro, alguns capítulos do livro, quando existiam só 2 capítulos. As pessoas já estavam usando esses 2 capítulos e claro, gerando feedback para mim, fazendo correções, dando comentários e etc. Então é um livro que tem forte ênfase em métodos ágeis e que foi escrito usando também práticas de métodos ágeis. Essa pergunta ela é muito importante. Por que o livro não foi escrito em inglês? Isso foi uma dúvida muito forte que eu tive quando eu comecei a escrever o livro. E eu tenho basicamente 2 respostas para isso. A primeira resposta é que eu não sou uma pessoa nativa em inglês. E para você escrever um livro-texto, eu queria ter uma precisão muito grande na escrita. Não usar um inglês extremamente formal, mas claro, também não fazer uma coisa coloquial. Eu queria fazer um texto preciso, mas bastante leve também. Eu acho que fazer isso em português, pelo menos para mim, é mais fácil do que fazer isso em inglês. Segundo, é que se você quiser que o livro seja adotado no Brasil, em larga escala no Brasil, na base da pirâmide brasileira, ainda é muito importante, provavelmente vai continuar sendo importante nos próximos anos, que esse livro seja escrito em português. Eu vejo claramente o livro sendo adotado hoje em dia em algumas escolas, em algumas universidades, que eu acho que se ele fosse em inglês, ele não estaria sendo adotado. Então isso foi o passado. Em relação ao presente, então vamos ver as perguntas do presente. O livro está pronto? Sim, ele está pronto. Sempre tem alguma pequena correção, alguns pequeninhos erros de redação, mas o livro está pronto. Eu não estou mais atualizando o livro em termos de conteúdo, por exemplo. Quais são os formatos do livro? O livro ele tem 4 formatos, é uma coisa que eu acho também interessante. Ele tem uma versão aberta. Desde o início a gente quis ter uma versão aberta, pública. Ele tem 2 versões digitais, e-books, em PDF, em formato MOB, para leitura em Kindle. E a gente está trabalhando num PDF para impressão, para mandar para gráfica. Então são essas 4 versões do livro. Elas são idênticas. O que muda é o layout, o formato delas. Vai ser mantida uma versão aberta do livro? Sim, esse livro sempre vai ter uma versão aberta em gsoftmoderna.info. E a ideia é que isso também é um feedback que a gente tem. As pessoas falam, olha, muito bom, porque aí os alunos realmente podem ler, podem fazer os exercícios, facilita muito eu usar o seu livro, porque facilita principalmente para que os alunos tenham acesso a ele. Você deixa de ter esse problema de ter que ter o livro. Então nós vamos manter o livro, a ideia é que o livro seja, facilitar a adoção do livro, não tenha desculpa para não usar o livro. É uma publicação independente. Esse livro está sendo publicado por mim. As editoras atualmente, o mercado de livro atualmente, não vou me estender muito nisso,
mas ele vive um momento difícil, né? E as editoras parece que também estão vivendo um momento difícil, e eu acho que isso prejudicou um pouco ter uma editora para o livro, e também essa questão de você querer manter uma versão aberta é uma questão que eu acho que também as editoras não gostam muito. E por outro lado, hoje em dia você publica um livro, né? Você pode publicar um livro. Então ele tem uma versão digital que está na Amazon, a KDP. A gente tem uma versão impressa, como eu vou comentar daqui a pouco. Como está sendo a recepção do livro? Eu acho que está sendo bastante boa. Eu tenho notícias de que ele está sendo usado em diversas universidades. E uma coisa muito interessante é que eu percebo assim, ele é usado em ensino presencial e é agora muito usado também em ensino virtual. Ele é usado em disciplinas de graduação, tipo a disciplina que eu ministro, que é uma disciplina que cobre tudo de engenharia de software. Ele é usado em disciplinas mais específicas de engenharia de software, uma disciplina de projeto, uma disciplina de processos. Então também tem pessoas usando nessas disciplinas específicas. Ele é usado em graduação, mas ele é usado em ensino técnico. Eu já usei até em pós-graduação. Então, assim, isso me deixa bastante satisfeito, que mostra que essa ideia de cobrir, né, um amplo espectro, né, tentar atacar um amplo espectro de leitores, ela está se mostrando bem sucedida. Como o livro é aberto, tem uma outra coisa muito interessante, que é o tráfego que chega organicamente no site do livro, via Google, que mesmo durante agora esse período de pandemia, os acessos ao livro estão crescendo, porque é tráfego de pessoas que digitam alguma coisa no Google e chegam até o livro. Isso mostra que tem uma versão aberta do ponto de vista de você ganhar leitor, né? Pessoas que consultam o livro de alguma forma ou algum capítulo do livro. Isso é bastante interessante. Qual que é o futuro? Vai ter uma versão em papel? Sim, vai ter uma versão em papel. Essa versão aqui, estou fazendo uma última revisão nela. Essa é a versão do livro em papel. Ela deve estar saindo a qualquer momento, estou só fazendo uma última revisão. Ela vai sair por um sistema de impressão por demanda e vai ser vendida nesses principais marketplaces, Amazon, Submarino, lojas americanas e etc. Vai ter uma versão em inglês, eu não sei, pelo menos a curtíssimo prazo, não. Né? Dá um bom trabalho você passar tudo isso para inglês, então gostaria muito, mas não vai ser tão rápido. Você pretende escrever um novo capítulo ou uma nova sessão? A resposta também a curtíssimo prazo é não. Como eu disse, a ideia não é fazer uma enciclopédia que trata de tudo de engenharia de software. Em linhas gerais, eu estou satisfeito com o conteúdo do livro, com os assuntos que estão sendo tratados no livro. Talvez a médio prazo a gente sempre possa fazer alguma extensão, cobrir mais alguma coisa, mas isso não vai ser tão rápido assim. Como eu disse, a ideia não é fazer aquele livro que cobre todo o possível conhecimento que já foi gerado sobre engenharia de software. Com que frequência o livro vai ser atualizado? Ele já foi bastante atualizado, mas eu acho que ele está se aproximando de um ponto estável, tanto é que a gente está gerando uma versão em papel, e a ideia então agora é diminuir a frequência de atualizações. Só corrigir erros mesmo de português, erros de redação. Né? Então, essa frequência deve ser bem mais esparsa de agora em diante. Qual o próximo passo? Quando eles me perguntam isso, eu costumo responder que eu já tive filhos, eu agora então já escrevi um livro
E brincando, né, o próximo passo é plantar uma árvore. Eu pretendo, o próximo passo seria plantar uma árvore, né, de acordo com o ditado chinês. Mas, tentando responder de maneira mais, né, mais relacionada, eu tenho até esse post desse blog aqui, foi recentemente, que eu acho que existe uma dimensão do ensino de engenharia de software que merece um investimento nela, que é a dimensão prática. Exemplos, programas, exercícios práticos sobre o uso, sobre engenharia de software, sobre o ensino de engenharia de software. Como tornar o ensino de engenharia de software mais prático. Como praticar, como aplicar o que está na teoria de engenharia de software, né? Um livro, ele tem exercícios, mas ele é mais um conceito teórico. Como que você cria exercícios práticos sobre engenharia de software? Esse é um assunto que me interessa e, na medida do possível, é um assunto que eu pretendo atuar nele. Vai escrever um segundo livro? Às vezes eles me perguntam isso também. Não sei, né? Difícil dizer que não, mas pelo menos em 2020, 2021, eu acho que não, né? Vamos um livro de cada vez. A resposta provavelmente é não. Tá? Então é isso. O objetivo aqui foi responder essas perguntas sobre o livro e explicar um pouco mais, discutir um pouco mais desse projeto que a gente está terminando de escrita do livro Engenharia de Software Moderna. Obrigado a todos.